Graça e paz dos Pais, dos Filhos e do Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Vamos aprender aqui nas profecias de Isaías. Aleluia. Salmos, Isaías 51. Ouve-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e de sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças de voz e melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me guardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouve-me vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá com a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força e ao braço do Senhor. Desperta com nós dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que se secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho do fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão, e eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que te estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que atinge o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para afundar a terra, para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor. O cálice do seu furor bebeste, sorvestes os sentimentos do cálice do amento de todos os filhos que ela teve. Nenhum há que a guie mansamente de todos os filhos que criou, nenhum há que a tome pela mão. Estas duas coisas que acontecerão, quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, porque te consolarei? E os teus filhos já desmanharão, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope da rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Portanto, agora ouve isto, ó aflita, embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, porém poloei nas mãos dos que entristeceram, que disseram à tua alma: abaixa-te e passaremos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como o chão,
e como caminho aos viadantes. Isaías 52. Isaías capítulo 52. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacerdote de pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solte das cadeias de teu pescoço, ó cativo filho de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão oprimiu, e agora que tenho eu em fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivios, diz o Senhor, uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a vós os teus atalaias, eles alcançam, a vós juntamente exultam, porque o olho ao olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai, juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor o seu santo, desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos e saí daí. Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos de homens. Assim horrifará muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito é a nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza, nem formosura olhando nós para ele, nem havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, é como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós sepultávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desarraigados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, como a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias.
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Vemos aqui em Isaías, sobre Jesus, vemos aqui que Jesus foi blasfemado em Israel, e também aqui pergunta quem creu na nossa pregação. Isso aconteceu, Jesus. Muitas pessoas podem se perguntar isso, quem creu na pregação de Jesus. Jesus pregava sempre nas sinagogas. Aqui nós podemos entender que Jesus é o Messias. Podemos entender que Israel seria grandemente abençoada se cresce em Jesus. E que se Israel crer em Jesus, ainda será abençoada. A bênção ainda chegará. Talvez, não sei como aconteceria essa bênção. Talvez a guerra iniciasse, acabasse, tivesse um fim. Talvez Israel vencesse totalmente os terroristas. Mateus, livro de Mateus, capítulo 22. Livro de Mateus, capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprezai-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e o espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, que o seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam, compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada a casa de oração, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais, os sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figura perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis.
E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinados os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntei uma coisa, se mais disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, temos o povo, porque todos consideram João como profeta. Respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi e, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e os meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circuncidou de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arredondou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderando-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disse-lhe ele: dará afrontosa morte aos maus, e arredondará a vinha aos outros lavradores, que seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então vemos aqui em parábolas, como disse em Isaías, aqui também parábolas. Vemos aqui que Jesus foi honrado, mas ele era em uma situação desonrosa, de aparência não tão desejável. Vemos aqui que a palavra é toda em si, nada se contradiz. Jesus fazia milagres. Vemos aqui que ele incomodava profundamente quem era contra os princípios de amor, de entrega, de trabalho bem feito, de perfeição para o trabalho da obra do amor, de dedicação de líderes espirituais, de fazer sempre ao bem, a todo custo fazer o bem, nunca o mal, como o pastor que cuida bem das ovelhas e dá a sua vida pelas ovelhas. Mateus capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho,
enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Retornei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois de saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que entrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se dá, porque não olhes a aparência dos homens. Dinos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta fringe e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, segundo o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, da qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, nascerão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera amanhecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: Como então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que te ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem deste aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo.
Na neurociência é muito comum assim acontecer. Traumas são repassados por descendência, por gerações, de gerações e gerações. Também bênçãos algumas espécies de dons e capacidades são repassadas geneticamente. Nós vemos em Israel que Israel tem o maior número de inteligentes, de pessoas inteligentes, geniais, criativas, capazes e sábios, que inventam coisas novas e inovadoras e que ajudam a todos na ciência, na tecnologia, na medicina, em todas as áreas, na filosofia. E vemos aqui que Jesus, ele deixava todos sem saber responder e era muito mais sábio do que os saduceus. E nós podemos ver aqui que a história da vida de Jesus se parece com a história da vida dos outros profetas. Aleluia. Vamos orar no Pai Nosso. Pai Nosso que está em céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Santa Terra como no céu, por nós cada dia vos dai os perdoai-nos as ofensas. Segundo nosso perdão que sou ofendido, não deixeis que nos dá mas vai do mal, amém. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará de lei do Senhor, meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço passarinho e da parte preciosa, te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será do escuro e do alvéu, não terás medo do ruim de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no dia, meu pelo teu lado, das meu jeito, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás as brasas da recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo fizeste tua habitação, meu mal te sucederão, em praga alguma chegará a tua tenda, porque os seus anjos deram ordem do Espírito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto eu encarecidamente me amou, também me levarei por bem de volta, porque conheceu o meu nome. Eu me invocará, lhe responderei, estarei pela angústia dela, retirarei o eu qualificarei, fartarei com olho de dias, e mostrarei minha salvação. Deus abençoe a sua vida ministerial, a sua vida matrimonial e a sua vida financeira, e que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Até a próxima oração, se Deus quiser. Jesus Cristo te ama muito.